Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o padre vai começar com algumas palavras que o diabo falou hoje para vocês, viu, gente? Tá? O padre não é o diabo. Vocês acreditam em Jesus como o Senhor da vida? Sim ou não? Vocês acreditam que Jesus é o nosso Salvador? Sim ou não? Vocês acreditam que crendo nele, vocês serão salvos? Sim ou não? Não. Aí que vem a chave da questão. Acreditar somente que Jesus irá nos salvar por crermos nele, não garante salvação a ninguém. Estou voltando. Não garante salvação a ninguém. Então, gente, hoje a leitura, tudo que está nos sendo proposto pela liturgia da palavra, é justamente isso. Nós precisamos nos arrepender de todos os pecados, para podermos irmos para o céu. Se não, esquece, você não vai. Ai, padre, mas eu faço tanta coisa na igreja, eu ajudo tanto, só por causa de um mísero pecado, Deus vai me condenar? Hoje Deus está te avisando, para você não dizer que Ele é chato, que Ele é injusto. Deus está te avisando, filho, se você tem algum pecado mortal, vai se confessar, porque se você morrer, você vai para o inferno. Deus está te avisando sobre isso, e depois não vai falar que Ele é injusto. O que nós ouvimos hoje no Evangelho, Jesus está falando com os anciãos do povo e os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes eram os chefes dos sacerdotes naquele tempo. Então podíamos dizer que hoje, na estrutura da igreja, os chefes dos sacerdotes seriam os bispos. Os anciãos do povo seriam aqueles homens, com idade avançada, que instruiriam todo o povo relacionado às coisas de Deus. Então eram homens letrados, formados nas coisas de Deus. Jesus está falando com esse povo. E ele vai dar dois exemplos, 2 filhos. Tá? Um filho que o pai pede que vai ajudar ele na vinha, ele vai falar que não, depois ele fica com remorso e acaba indo. E o filho que vai falar que ia e acaba não indo. Por que Jesus está se referindo isso a eles? Porque eles não estão aceitando Cristo. O maior pecado que nós podemos cometer na vida é não aceitar Cristo e também não fazer a vontade de Deus. Aí Jesus vai dizer, as prostitutas, os cobradores de impostos vão lhes preceder, ou seja, eles vão entrar no céu e vocês talvez entrem, mas eles é certeza. Mas por que eles vão entrar? E aí Jesus vai citar João Batista, porque naquele tempo, gente, por mais que João Batista fosse radical, ninguém discordava que João Batista era um profeta, que João Batista era justo. Em tudo que ele fizera em relação às coisas de Deus, João Batista estava certíssimo. Isso até os sumos sacerdotes e sacerdotes também aceitavam. Mas eles aceitavam a justiça de João Batista, porém não acreditavam nas palavras de João, porque João preparou o caminho de Jesus e eles não acreditaram em Jesus. E aí então Jesus está fazendo essa referência, do que adianta vocês viverem num templo, do que adianta vocês esperarem o Salvador, e se o Salvador chegou e vocês não aceitam, o Salvador está aqui para lhe dar a vida, e vocês não aceitam a salvação. Aqueles homens, gente, vou contar em outras palavras para ver se a gente entende, atualizando essa palavra para os nossos dias. Jesus está dizendo assim para nós hoje a partir desse texto. O que adianta você estar aqui na igreja? Do que adianta você fazer as coisas de Deus? Do que adianta você ajudar nas pastorais, cantar música para Deus? Do que adianta você fazer tudo para Deus e você viver com um determinado pecado que você não se confessa, que você não se arrepende? É isso, Jesus atualizando a palavra é justamente isso para nós. Às vezes a gente acha que está um tempo na igreja, ter nascido na igreja, fazendo as coisas da igreja, a gente só vai ser salvo. Claro, a gente vai ser salvo desde que você não tenha nenhum pecado mortal carregando em si. Então, se você estiver em situação de pecado mortal, vai se confessar, porque hoje Jesus está te avisando, eu não consigo te salvar se você não se confessar. É isso que Jesus está dizendo. E aí então ele vai falar uma coisa horrível para nós.
Você está aqui na igreja e está com um pecado mortal aí atrás, está vindo na missa, mas está com algum pecado. A prostituta ali do cabaré, a casa das primas, vão entrar todas elas no céu e você não vai. Olha a comparação que Jesus vai fazer. Tá? O padre precisa melhorar um pouco essa ideia de prostituta dos tempos, nos nossos tempos e nos tempos antigos. Os cobradores de impostos não eram suportados pelos judeus. Por quê? Porque como o Império Romano estava acontecendo naquele tempo, ele que mandava em tudo, eles aceitavam a religião judaica. Porém, os impostos tinham que ser pagos ao imperador. Então quem fazia esse papel eram os cobradores de impostos. Então os judeus não suportavam os cobradores de impostos, porque eles tinham que pagar um senhor, e o senhor da vida deles seria somente Deus. Então os cobradores de impostos para os judeus era uma raça renegada. As prostitutas, mesma coisa. As mulheres daquele tempo, como vocês sabem, o padre já disse, não tinham valor algum, tá? Se essas mulheres perdessem o marido, se tornassem viúvas, elas estavam lascadas. Por quê? Porque aquela comunidade, aquela sociedade vai dizer que essa mulher estava em desgraça. Ela não vivia com a graça de Deus, então ela tinha que ser expulsa da comunidade. E pior ainda acontecia, se ela tivesse algum filho homem que ajudaria ela a permanecer na sociedade, e esse filho homem viesse a morrer, acabou a mulher era jogada fora, você não vive mais aqui, vai embora, suma daqui, e sem nada, gente, ela era deportada, jogada para fora da comunidade, sem nada. Aí então naquele tempo, se justificava ser prostituta, porque elas não tinham o que fazer, para sobreviver elas tinham que vender o corpo. Naquele tempo era assim, mudou-se os tempos dos dias de hoje. Hoje as mulheres têm opção de trabalho e mesmo assim, no caso as prostitutas, preferem viver essa vida errada. Então, de fato, elas não têm salvação hoje. Tá bom? O padre já está explicando isso também para essas mulheres. Quem está vivendo aí na prostituição, ai padre, eu não recebo para fazer. Mas se você tem feito com todo mundo de graça, você também está no mesmo pé. Tá? Então lembre-se disso. Certo? Se você tem vivido com vários homens, só muda se você recebe ou não recebe, mas o resto é igual. Que Jesus vem nos propor hoje, tá bom? Então cuidado, se está com um pecado, se arrependa, confesse-se e para ser salvo. É isso que Jesus está dizendo o tempo todo para nós. A primeira leitura do livro de Ezequiel, da profecia de Ezequiel, vai dizer a mesma coisa para nós hoje. Aquele tempo, o povo de Israel acreditava que bastava estar no templo, né? Bastava estar aceitando Deus como Deus único, o Yahvé, né? O sopro, né? O Ruá, bastava aceitar Deus que já estaria salvo, né? A ideia de salvação naquele tempo não era bem o que nós temos hoje. Eles acreditavam no estado de dormição, na mansão dos mortos, no Hades, né? Um lugar onde todos viviam dormindo até esperar o Salvador chegar. Então a ideia de salvação era diferente para então o povo de Israel, para os nossos tempos hoje, o cristianismo. Então aquele povo dizia, para mim poder ficar esperando o Salvador dormindo, que era tranquilidade, então eu basto estar vivendo aqui no templo. E aí o profeta vai dizer que se você acha que você tem algum pecado grave, você tem maldade no coração, e você vai ser salvo só porque você tem um tempo no templo, só porque você aceita Deus, você não vai. E aí então o profeta ainda dá uma pioradinha nas coisas, pioradinha no sentido para eles, mas uma luz para eles. Ele vai dizer, quem é ímpio, quem é pecador e se converte, aquele que não acredita em Deus, o Deus único, o maior pecado daquele tempo era esse sim vai ser salvo. Vamos lá pegar a primeira leitura para iluminar muito mais a nossa palavra, gente, a fala do padre. No versículo 26, vamos lá, o padre vai ler aqui e vocês acompanham aí. Presta atenção ao povo de casa. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um pecador se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Ou seja, se você está vivendo em Deus, mas está com pecado, ai padre, mas meu pecado ninguém sabe, mas Deus sabe. Não adianta você querer esconder isso de Deus. É Deus que vai te julgar, não vai ser eu, o padre Red, não vai ser ninguém. É Deus que no dia da sua morte vai te julgar, e Ele conhece os seus erros e pecados.
Ele sabe até tudo do seu coração e da sua cabeça. Todos os pensamentos Deus conhece. Então, se você está achando que eu estou carregando esse pecadinho aqui, vou lá na igreja, dou uma melhoradinha na imagem, dou uma limpadinha na cara para disfarçar o pecado feio, a sujeira do pecado que está, e aí então vou lá e tento ludibriar e enganar todo mundo. Mas Deus você não engana. Você pode enganar todos nós, mas Deus você não engana. Então, quando você vive desse jeito, a palavra está dizendo que é necessário então pedir perdão. É necessário então você correr atrás, porque uma hora vai chegar o nosso momento e você não está preparado para este momento. Todos os pecados, tá? Ai, padre, mas é o tempo que eu tenho de igreja, eu trabalho na pastoral. Nada disso será contado. E aqui, na última frase da primeira leitura vai dizer: ai, padre, mas eu tenho, a maior parte dos meus pecados, que tem gente que é assim, gente. Vem confessar com o padre e tem vergonha de falar algum determinado pecado. Vergonha, o medo do que o padre vai falar. Aí ele se confessa, por exemplo, ele tem 10 pecados mortais. Ele confessa 9. Mas esses 9 para ele já foi a luz, agora ele já vai para o céu. Ele acha que vai para o céu. Mas se ele escondeu um pecado do padre, esse pecado vai levar ele para outro lugar que não é o céu. Não vai para o céu. Uma pessoa que esconde esse pecado. Tá? Então a leitura vai dizer ainda, lá no último versículo, 28. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Todos. Então não adianta você achar que um pecado vai só por causa de um Deus vai te perdoar e tudo está certo. Não é conversinha de brasileiro não, viu? Tá? A gente tem mania de ser brasileiro, achar que tudo aqui se resolve num papinho. Com Deus não é assim. Deus está te avisando hoje para você falar que Ele não é injusto, porque esse povo da primeira leitura disse que Deus era injusto. Deus é injusto porque a gente está vivendo com Ele no templo, a gente está fazendo as coisas para Ele, e como quer dizer, se eu tiver um pecado eu morrer, eu vou para o inferno? Sim, Deus está te avisando que vai. As pessoas então achavam que Deus era injusto. Olha o grau, gente, do povo de Israel. Eles achavam que eram melhores que Deus, ou seja, Deus está errado e eu que estou certo. Quantas vezes é isso que nós fazemos na nossa vida? Quantas vezes é isso que a gente procede, achando que Deus está com as coisas erradas, e nós, meros seres humanos, estamos com toda a razão do mundo? Gente, a segunda leitura, se de repente você pensou: ai, padre, graças a Deus eu não tenho nenhum pecado, eu vou para o céu. Pega a segunda leitura aí com o padre, no versículo, você vai ver se você vai mesmo. Segunda leitura, palavra de Deus, o padre está usando somente a palavra de Deus de hoje. No versículo 2 seguintes: tornai então completa a minha alegria, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade, nada façais por competição ou vanglória. Vanglória para se aparecer. Nada façais por competição ou para se aparecer, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. Você julga que seu irmão é mais importante que você? Quantas vezes você já condenou as pessoas à sua volta? Quantas vezes você já amaldiçoou aqueles que estão na sua casa? Quantas vezes você disse palavrão, não suportou o que o outro disse, porque você se acha melhor do que o outro? Hoje a palavra de Deus está falando para nós que o maior pecado que nós podemos carregar é ofender o outro, achando que a gente sempre vai ser melhor que o outro. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que viver na unidade, sem vanglória, sem querer se aparecer das coisas de Deus, sem querer fazer isso por competição. Eu vou fazer isso porque eu sou melhor que o meu irmão. Não, nós somos chamados a entender que o meu irmão é mais importante que eu. Por quê, gente? Porque quando Jesus pede para a gente amar o teu irmão, nosso irmão, é isso que ele está dizendo. Quando você ama o teu irmão, o teu próximo, você julga que ele é mais importante que você. E você sempre está fazendo diferente. Você sempre começa a comentar da vida dos outros, sempre falando dos teus irmãos, sempre apontando os dedos e dizendo, você viu o erro dele? Como se você fosse a perfeição. Você é perfeito para falar dos outros? Você é perfeito? Então por que você julga o teu irmão? Por que você acha que ele é sempre menor que você?
É isso que Jesus hoje está nos propondo. Se a gente não se arrepende desse mal, se a gente vem para a igreja e continua achando que é só nós que importa, que nós temos que ser melhores, que nós temos que ser maiores que todo mundo, nada disso vai valer diante de Deus do céu. Quando você for julgado, Deus vai te condenar, porque você nunca soube amar o teu irmão com humildade. Aí ele vai dar o exemplo da própria humildade de Deus. Jesus, sendo Deus, ele renunciou à divindade, ele foi humano. Ele foi humano igual nós, morreu numa cruz. Jesus, gente, não precisava morrer na cruz, porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado, então ele não tinha necessidade de morrer. Então Jesus se tornou homem, se humilhou e quis morrer numa cruz por nós, porque nos ama. E aí a segunda leitura vai dizer isso: hajam conforme o amor de Cristo. Ele vai dizer lá no versículo 5, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Ame o teu irmão. Às vezes eu me pergunto, gente, como está difícil isso hoje. Na própria casa a gente já não se ama mais. Na própria casa a gente vive em pé de guerra, um brigando com o outro, se ofendendo, se machucando. E aonde a gente vai parar diante de Deus? Aonde? E aí então as palavras do diabo hoje no teatro que nós ouvimos: você não se parece com Jesus, você não pensa como Jesus, você não sente como Jesus, e ainda você acha que vai entrar no céu. Então está na hora de uma conversão sincera, nada de ficar picuinhas, pecados ali escondidos, nada disso. Ou melhoremos, ou nós vamos ser mortos, e mortos no pecado no sentido de ir para um lugar que não é o céu. Então hoje pensa dessa forma: eu preciso melhorar como cristão e ser humano, como filho de Deus. E eu quero sair dessa missa hoje pronto para ser uma pessoa melhor, aonde eu amo mais o meu irmão, aonde eu vou mais ao encontro dele, aonde eu ajudo. Gente, só para encerrar, quantas pessoas confundem o que é caridade? Você sabe o que é caridade? Caridade não é dado aquilo que você sobra para a sua vida, não é. Ah, padre, sobrou lá uns R$2, eu vou dar na missa. Ah, sobrou lá, padre, comida, eu vou dar lá para a igreja. Ah, padre, sobrou. Caridade não é sobra, não é resto. Caridade é quando você se esforça para oferecer para o outro algo. Quando existe um sacrifício, um esforço, isso é caridade. Quando você faz daquilo que te sobra, nunca vai ser caridade. Quantos de nós estamos perdidos nisso? Ai, a pessoa bateu em casa, dei um prato de comida, toda feliz, como se fosse o maior gesto que ela fez. Mas deu comida porque sobrou. Se estivesse faltando na sua casa, você ia dar comida para ele? Ai, não tem nem para mim, vou dar para ele. É isso que é caridade. Quando você não tem nem para você e você ajuda o outro. Quando não existe sacrifício, não existe esforço, não é caridade. Então agora começa a pensar na sua vida: você de fato é uma pessoa boa? Diante que o Padre te esclareceu para você, você tira daquilo que você tem, que está te faltando para ajudar alguém? Por que Jesus vai usar os termos: vinde a mim, você que foi me visitar, né? Vai ser bem-aventurado aqueles que fossem me visitar, estava doente, fosse me visitar, estava nu e me deu roupa. Por que Jesus usa esses termos? Porque o esforço de ir ao encontro, gente. Quando eu saio da minha comodidade para ajudar uma pessoa, esse é o sacrifício que eu estou fazendo, isso é caridade. Quando a pessoa me procura para ser ajudada e eu não tenho nenhum esforço, não é caridade. Quão bonito é quando a gente se esforça. Poxa vida, eu tinha 2, né? Que hoje, gente, fazer caridade hoje é dar arroz, tá? Certo? Tenho certeza, o padre vai pedir para você: traz comida para ajudar o pobre. Até mês retrasado até vinha arroz. Agora eu quero ver se vai vir arroz. Ai, o arroz está caro, não vou dar não. E aí eu te pergunto: é caridade ou não é caridade o que você está fazendo? Caridade então é sempre um esforço, gente. Sempre um esforço. Você vai ao encontro, você dá daquilo que você não tem. Daquilo que você não tem. Assim, nós vamos entender que o nosso irmão é mais importante do que nós. Senão a gente vai passar essa vida vivendo errado, dentro da igreja vivendo errado, achando que eu sou muito maior e melhor do que qualquer um, pensando no que o mundo tem me proposto.
você é especial, você tem valor, você tem que ser feliz. É isso que o mundo fala, e você acredita nisso. Aí você humilha as pessoas, você passa por cima de todo mundo, você engana, você usa de uma falsa caridade, porque não é caridade muitas vezes o bem que você faz. E aí então você está perdido na palavra de Deus. Palavra de Deus, o padre não usou nada. Para falar com vocês, eu usei a palavra de Deus que está aqui no folheto. 3 leituras, palavra de Deus. E está lá. Se você tivesse lido a Bíblia, você sabia disso. Mas você não sabe disso, porque você não lê a Bíblia. Então prestemos atenção nisso, abramos nosso coração. Eu preciso ler mais a Bíblia. Amém?